Meus amados e queridos irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui na subsede da área 38, congregação Geniparana, para transmitir o nosso culto ao vivo, para que você entenda que nós estamos distante e ao mesmo tempo estamos próximo, à medida em que você abre o seu coração para ouvir a mensagem da palavra de Deus. Hoje é terça-feira, 24 de março, e agora são 20 horas e 12 minutos. Amém? Quero convidar você que está no seu lar agora, neste momento, para nós meditarmos na palavra de Deus. A passagem que nós iremos ler está no livro de Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo 7, versículo 1 a seguir. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno de que ele faça isto, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles e, já perto de casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entre em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e a outro: meu servo faz isto, e ele faz. Ouvindo essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Versículo 10 diz assim: e voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Meus queridos e amados irmãos, e você que está neste lar, está nos dando o privilégio de estar conosco nesta noite para ouvir a palavra de Deus. Eu quero dizer para você que você escolheu o melhor lugar para você estar nesta noite, juntamente com esta família, essa família separada para adorar o Senhor, e agora você também está fazendo parte dessa família. Nós estamos diante de um texto sagrado, onde nós vimos um capitão, um centurião, um senhor, um homem que comandava 100 pessoas, 100 soldados no exército romano. Este homem, ele era poderoso, este homem tinha autoridade, este homem era um cidadão romano. Por ser um cidadão romano, já era uma pessoa de muito prestígio, era uma pessoa muito respeitada, por certo, com as divisas que ele tinha de um capitão, de um centurião, e também era uma pessoa de condições. Então ele era dono de escravos, ele era dono de muitas propriedades, e a gente observa que ele tinha algumas características esta que chamou a atenção de Jesus, quando ele estava se preocupando com um escravo. Bem, se ele fosse um homem arrogante, dentro das suas possibilidades, dentro do seu direito, ele teria simplesmente vendido aquele escravo mais barato, porque se encontrava doente. Ele poderia ter até eliminado aquele escravo, porque
ele estava numa situação difícil, moribundo, ele já estava à beira da morte. Mas ao contrário disso, aquele homem estava desesperado. Ele estava desesperado porque o seu escravo, o seu servo, estava à beira da morte. Então este homem, ele era um homem que tinha algumas características estas que chamou a atenção de Jesus. Eu quero ressaltar algumas. Ele era um homem misericordioso. Ele era um homem bondoso. Ele era um homem reconhecedor do poder de Jesus, da posição que Jesus ocupava como Filho de Deus. Ele era um homem de fé. Então, dentro dessas características, nós queremos mostrar nesse texto sagrado. Ele era misericordioso exatamente porque ele estava se compadecendo daquele escravo. Ele estava apelando para os judeus, porque ele sabia que ele não tinha moral como romano, ele se sentia quem para ir confrontar, para ir pedir alguma coisa para Jesus. Então ele pediu para os judeus piedosos, e esses tinham muito argumento para se aproximar de Jesus e interceder pelaquele centurião. O centurião era misericordioso. A palavra misericórdia, ela vem do original grego e latim, que quer dizer misericórdia, miséria de coração. É quando eu pego a tua miséria, coloco no meu coração e vivo esta miséria, esse sofrimento junto contigo. Então isso é ter misericórdia. Era exatamente o que este homem estava tendo neste momento. Misericórdia daquele pobre homem. Isso mostra que ele tinha um sentimento profundo. Ele amava seus escravos. Ele não tratava pessoas como objetos. Ele não tratava os seus escravos como aqueles senhores daquela época, que o escravo era como se fosse um animal, né? Ele tinha sentimento. Então ele apelou para aqueles judeus correr atrás de Jesus e interceder por ele. Ele era um homem bondoso, e quem citou essa bondade de Jesus foram os próprios judeus, quando ao se aproximar de Jesus, eles disseram assim: peço que faça isso, porque ele é um homem bom, ele construiu uma sinagoga para nós. Então aquele homem, ele era um homem bom, apesar dele ser romano, mas ele sabia construir amizade, ele sabia participar, ele sabia ter um entrosamento com as pessoas, ele era sensível. Você vê que ele construiu uma sinagoga. Quando você estende a sua mão para abençoar as pessoas são tendenciosas a interceder por você. Quando você alcança um prêmio, quando você alcança um grau de instrução, quando você passa numa prova, num concurso, no vestibular, alguém diz: olha, ele merece, ele é gente boa, ele é dedicado. Então você, quando é uma pessoa boa, todo mundo torce por você. Você precisa ser uma pessoa bondosa, uma pessoa de coração aberta. E ele também tinha uma outra característica que chamou a atenção de Jesus. Quando os homens, ainda ao se aproximar, conforme o texto sagrado, ele diz que ele não é digno de entrar na casa dele, que Jesus, ele manda outros dizer que Jesus não era digno de entrar na casa dele, porque ele se sentia menor, ele se sentia um romano, ele não se sentia um participante daquele povo da qual Jesus tinha vindo para salvar. Ele ainda não entendia, ainda não tinha sido liberado, porque a Bíblia diz que Jesus veio para os judeus, veio para os dele, e os dele não receberam. Mas aí ele disse: agora todos quanto me recebeu, dou-lhe o poder de ser chamado filho de Deus, a saber, aqueles que crê em meu santo nome. Então por isso, este homem, ele sabia dessa condição, ele era um homem estudado, um homem cauteloso. Mas ele disse para aquele
homens dizerem a Jesus: mas eu entendo que o Senhor tem poder de enviar, de ordenar, porque assim como eu sou um capitão e tem alguém superior a mim, eu também tenho alguém que está debaixo das minhas ordens. E o Senhor pode ordenar e dizer: vai. É como se ele estivesse dizendo: você tem poder de mandar um anjo lá na minha casa e curar, não precisa você ir até a minha casa. Uma outra característica que esse homem tinha era fé. Ele era misericordioso, ele era bondoso, ele reconheceu o senhorio de Jesus, e agora ele tinha muita fé. A fé, a Bíblia menciona que a fé, em Hebreus capítulo 11, versículo 1, é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas crê e espera. Alguém diz que tem fé, mas fé em quê? Fé proveniente de quê? A fé que é mencionada pela Bíblia é uma fé fundamentada na palavra. Então, quando este homem enviou aqueles homens judeus para interceder por ele, junto a Jesus Cristo, ele já entendia que Jesus tinha poder de realizar o milagre, porque ele já tinha ouvido falar de Jesus. Ele já tinha ouvido que Jesus tinha curado, Jesus tinha levantado mortos, tinha ressuscitado mortos, Jesus tinha curado enfermos, Jesus tinha feito aleijado andar, curado coxo, Jesus já tinha dado a vista a cego. Então ele já tinha entendido que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus, porque todos aqueles milagres não poderiam ser feitos por alguém que não viesse de Deus. E esta conversa Jesus teve com Nicodemos, e Nicodemos declarou: para aquela cultura, todos já sabiam, ninguém podia duvidar. O grande problema de Jesus diante dos fariseus era que aqueles homens, eles queriam um meio para prender Jesus, um meio para querer matar Jesus, porque Jesus estava influenciando nos contextos políticos da época. Então, por isso era que tinha toda aquela distorção, mas muitos deles entendiam que Jesus Cristo era o verdadeiro Filho de Deus. Então este homem, queridos, ele reconheceu que Jesus de fato poderia curar o seu servo, e ele estava desesperado, ele estava querendo que acontecesse esse milagre. E Jesus, o texto sagrado disse que Jesus, ouvindo estas palavras, versículo de número 9, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Olha, queridos, nós vivemos num mundo com muita tribulação, com muitas informações essas que chegam em tempo recorde em nosso lar, através da mídia, das redes sociais. E nós entendemos que essas informações, elas vêm de fonte segura, e muitas das vezes de fonte que não merece confiança. Hoje, até a mentira, ela tomou um novo nome, chama-se fake news. Hoje está cheio de fake news nas mídias, nas redes sociais. E às vezes as pessoas ficam confusas, porque as informações, as crianças estão sofrendo hoje com muitas informações. Então precisamos entender que o povo está confuso, e quanto ao Evangelho não é diferente, porque quantas informações do Evangelho, hoje as pessoas se beneficiam com o Evangelho, pessoas trazendo todo tipo de modalidade para que você entenda, e aí traz uma confusão diante da palavra de Deus. As pessoas querem milagre instantâneo. Eles chegam a pensar que Deus, ele é alguém que tem uma vara de condão. Disse aqui, olha, vai acontecer, tá, e ali acontece. Não funciona assim. A Bíblia Sagrada, ela é uma constituição dos céus. A Bíblia Sagrada tem 32 mil promessas.
Mas a Bíblia Sagrada também tem regras para você obedecer a palavra. Este homem, ele carregou esses sentimentos puros diante de Deus. Ele tinha essas características e que chamou a atenção de Jesus. E Jesus se admirou, o texto sagrado diz que Jesus se admirou. Veja que é natural a gente se admirar de Jesus, mas uma pessoa ser admirada por Jesus é uma exceção. Mas eu quero lhe dizer que você pode ser uma pessoa admirada por Jesus. E é através dessas características. Você não precisa andar muito, você não precisa correr muito, você não precisa ter muita condição financeira, não, porque os olhos de Deus, Ele olha com um raio-x diferenciado. Ele passa a analisar a sua vida pelaquilo que você tem para oferecer, de uma forma desprendida, de uma forma natural. Você precisa entender que você tem que se tornar uma pessoa misericordiosa, alguém que se preocupa com pessoas. Este homem era misericordioso, ele abraçava o sofrimento daquelas pessoas e que estava passando uma situação, independente de que se essa pessoa fosse chinês, fosse europeu, fosse americano, independente de cor, independente de qualquer coisa, de condição financeira. Ele amava as pessoas, e é tudo que Jesus quer. É alguém que se identifique com Ele, porque Ele também te ama. Tu é obra das mãos de Deus. Tu é obra das mãos de Deus. Então Ele tem um zelo todo especial por você, meu querido. Ou a outra característica que esse centurião tinha era de ser um homem bondoso. Era um homem bondoso. Ele abria o coração para as pessoas. É o que nós precisamos ser, pessoas bondosas, pessoas que ajudam, pessoas que se preocupam. Uma outra característica que ele tinha é que ele conhecia o senhorio de Cristo. Você precisa reconhecer quem é Cristo verdadeiramente, o poder que Ele tem, o que Ele pode fazer, o que Ele está fazendo por você e por mim e por nós. Jesus, Ele está preocupado conosco. Tudo que está ocorrendo no momento, em todo meio desta crise que está ocorrendo, esta pandemia de novo coronavírus, tudo isso está ocorrendo, mas está tudo no controle de Deus. Você vai ver grandes resultados depois que passar esta pandemia. Nós vamos ver grandes resultados, pessoas se congregando, pessoas mais tementes, pai que não falava com seus filhos, filhos que não falavam com seus pais, as esposas, casamentos que foram restituídos, porque Deus sabe o que está fazendo, Deus está no controle de tudo. Então este homem, ele também tinha uma quarta característica, ele tinha fé. A fé deste homem era tão grande, que Jesus chegou a dizer que ele nunca tinha visto em todos o Israel fé tão grande como a deste homem. A fé. Nós precisamos alimentar a nossa fé, acreditar. Nós precisamos acreditar no Deus vivo, no Jesus que fez e que faz, e que fará muito mais ainda por nós. Jesus morreu na cruz do Calvário. Jesus acreditou em mim, acreditou em você, porque Ele sabia que um dia nós íamos confessá-lo como nosso único Senhor e Salvador. Por isso, meu amado, minha querida, meu querido, você que está tendo a oportunidade de ouvir esta mensagem, eu quero te fazer um convite todo especial nesta noite, que você abra o seu coração para Jesus. Deixe Ele trabalhar. Se você não tem essa característica, se você não tem essas características, se você não tem, ainda não sentiu isso, peça. Pedi, pedi, dá-se-vos-á. Batei, batei, abri-se-vos-á. Peça. Aquele que não tem, peça, e Ele vai te dar. Ele vai te dar graça, Ele vai te sustentar, Ele vai te dar amor, Ele vai fazer tu ver as coisas diferenciadas.
Agora deixa eu te dizer no versículo 10 o que aconteceu. Aconteceu grande resultado. Ele não foi necessário fazer campanha de oração de 30 dias e depois de 30 dias não ir mais à igreja. Eu não sou contra a campanha de oração, mas tem pessoas que fazem campanha de oração de 15, 20 dias, 30 dias e depois se acha superior até o pastor, principalmente quando ele alcança a bênção. E ainda passa o modelo para outras pessoas. E aí a experiência dele sobrepõe a Bíblia. Não está correto. Este homem, ele obteve o resultado da bênção, sendo Jesus reconhecendo quem ele verdadeiramente era. Quando você alcançar essa posição, você alcança o milagre. E a Bíblia diz no versículo 10: e voltando para casa os que foram enviados, encontraram curado aquele servo. Louvado, exaltado e engrandecido é o nome do Senhor. Nós, nesta noite, queremos te dizer que Deus, Ele está se preocupando contigo, Ele está se preocupando comigo, Ele se preocupa conosco. Ele proporcionou dessa noite tu estar ouvindo essa mensagem, para que tu venha se render aos pés dEle, para que tu venha se entender, e quem faz isso é o Espírito Santo, que está em nossas vidas. Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo nos dê graça, que Deus em Cristo nos conduza, em nome de Jesus, amém.